Bom Deus e Pai, nesta manhã, uma vez mais, nós estamos diante da Tua face, e nós, rodeados por este louvor e adoração que apresentamos diante de Ti, e que leva a nossa alma e o nosso pensamento até à Tua presença, no Teu trono, mas também aqui neste lugar, porque nós sabemos que Tu estás aqui entre nós, e quando nós vamos abrir a Tua palavra, refletir uma vez mais sobre ela, reconhecemos que dependemos única e exclusivamente do Teu Espírito. De tal maneira que o Teu Espírito, ele ilumine a nossa mente, o nosso coração. E que também o Teu Espírito mova a nossa vontade. De tal maneira que, de acordo com aquilo que Tu nos falas e aquilo que Tu nos dizes através da Tua palavra, nós possamos ter da tua parte a determinação, é também, Senhor, o querer e o efetuar, para fazermos em conformidade com aquilo que Tu nos dizes. Sabemos que Tu nos falas, sabemos que Tu te revelas através daquilo que Tu nos tens deixado, através da Bíblia, a Tua palavra. Mas também sabemos que é o Teu Espírito que abre o nosso entendimento e o nosso coração, para nós não apenas entendermos e percebermos, mas também para vivermos fundamentados e alicerçados pela fé naquilo que Tu nos revelas, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu gostaria de começar de uma forma um bocadinho diferente, talvez. Não tenho possibilidade de fazer uma sondagem, não vou pedir para que ninguém se pronuncie. Não vou para já dizer qual é o assunto sobre o qual eu vou falar, mas eu preparei algumas imagens sem um título à partida. Mas a pergunta inicial seria esta: quem é que nós escolheríamos para ser o Senhor da nossa vida? Quem é que nós escolheríamos? Eu sei que é uma pergunta retórica, eu sei que é uma pergunta especulativa, mas vale a pena nós refletirmos sobre ela. Sei que ela tem uma vertente, num primeiro aspecto, de um ponto de vista um bocadinho apologético, um ponto de vista, digamos, do nosso raciocínio, mas depois pretendemos mergulhar na Sagrada Escritura de tal maneira que a Palavra de Deus ela nos mobilize, que a Palavra de Deus ela nos incentive, que a Palavra de Deus ela reforce em nós a escolha que nós devemos fazer para lá de um facto que nós não podemos de maneira nenhuma remover e que é uma realidade sobre a qual depois nós também vamos, de alguma forma, fazer algumas considerações. Está pronto? Posso avançar? Tá? Parece que não. Tá. Mao Tse-tung, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Idi Amin, Pol Pot, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Kim Jong ou Kim Jong, e eu vou ficar aqui. Numa primeira fase, eu apenas fiquei, e está entroncado em algumas reflexões que nós já ouvimos anteriormente, particularmente ao pastor António Gonçalves, sobre outras personagens da história. Não recuei tanto no tempo, estas são mais contemporâneas. De alguma forma, alguns de nós temos algumas lembranças, ou já ouvimos falar. De alguma forma, temos algumas ideias e não é preciso ter muita informação. Eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo apenas até para referir alguns dados acerca destas biografias destes homens que foram efetivamente algozes e têm na sua biografia milhares e alguns deles até, segundo se diz, milhões de pessoas que foram pura e simplesmente condenadas ou mortas através da sua influência, através do exercício de um poder discriminatório da parte deles. E na realidade a pergunta é:
e penso que não é necessário realizar nenhuma sondagem nesse sentido, nenhum de nós escolheria qualquer destes líderes, qualquer destes soberanos, qualquer destas pessoas que por algum tempo exerceram o poder e a autoridade em determinadas regiões do nosso globo e em determinados períodos da história. Nenhum de nós gostaria que ele fosse o Senhor, o soberano do universo, e nenhum de nós desejaria ter feito parte, digamos que, do universo da sua influência no território onde eles exerceriam, onde eles exerceram o seu poder. Depois temos outros, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. William Wilberforce foi um evangélico que foi determinante nas leis que determinaram o fim do comércio de escravos e da escravatura em Inglaterra e marcou de uma forma decisiva pela influência do Evangelho, inclusivamente sacrificando as suas próprias possibilidades de ter chegado a lugares mais eminentes em termos políticos na Inglaterra. Mas devido, e se algum, porventura, se algum de vós não conhece a sua biografia, existem alguns livros, não apenas seculares, mas livros evangélicos também publicados em relação a esta figura da história, e acho que vale a pena, inclusive já foi feito um filme acerca da sua própria vida e acerca da maneira como ele foi mobilizado, foi motivado, e que de alguma forma ele percebeu que Deus o tinha levantado para ele poder marcar o nosso tempo, não apenas o seu tempo, mas marcar a história, pondo um ponto final numa das situações mais terríveis e mais difíceis de nós, de alguma forma, entendermos a respeito daquilo que é o comportamento da raça humana e das pessoas, fazendo do seu semelhante escravos e tratando-os de uma forma indescritível. E eu particularmente sou muito sensível a este tema, dificilmente eu perco um filme que trata acerca deste assunto, e na realidade é difícil de alguma vez percebermos como é que a raça humana chegou a situações tão difíceis, tão complicadas, tão drásticas. Embora deixem-me fazer um parênteses, porque também de alguma forma não conheço expressões de maior adoração e louvor do que aquelas que nasceram precisamente nessas circunstâncias e nessas situações. Depois podíamos falar de Martin Luther King, e penso que é uma figura por todos nós, ou a grande maioria de nós certamente que o conhecemos, um pastor protestante, evangélico, batista, que nos Estados Unidos foi marcante em relação à forma como ele assumiu também, digamos, o movimento em relação ao fim do racismo e de tudo aquilo que tinha a ver com a discriminação rássica que existia naquele país. Mahatma Gandhi, não vou desenvolver, Dietrich Bonhoeffer, um protestante que no regime nazi teve um papel marcante em relação à oposição, em relação ao regime, mas mais do que isso, ele que podia ter vivido longe, ou seja, ele que podia ter vivido fora dessas circunstâncias e dessas situações e podia ter passado uma vida tranquila e calma e até, de alguma forma, ter exercido alguma influência nos Estados Unidos, até a favor da própria igreja e do próprio povo alemão. Ele preferiu regressar, viver entre os seus, viver entre aqueles que eram, digamos, da sua própria nacionalidade, viver entre os seus irmãos na fé, na própria Alemanha, no meio das circunstâncias mais adversas, exercendo o seu pastorado, exercendo também o seu pensamento sobre a palavra de Deus e sendo um líder que encorajou e que de alguma forma foi determinante em relação à maneira como a igreja ela viveu dias tão marcantes, tão difíceis, tão caóticos, tão dramáticos em termos daquilo que foi o regime nazi, e ele acabou por morrer enforcado num dos campos de concentração escassos, não tenho agora aqui o número de dias, mas escassos dias antes do movimento que veio trazer a situação da libertação de todo aquele regime de opressão por parte dos aliados. Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá,
E vamos ficar por aqui, porque eu não decorei todos e não quero estar a passar aqui os papéis, porque isto tornar-se um bocadinho mais complicado, prefiro ser assim espontâneo e cometer algumas gafes. A pergunta é, será que nós escolheríamos algum destes homens que marcaram de uma forma positiva? Já não estamos a falar agora dos anteriores, mas nós escolheríamos alguns destes homens para serem eles os soberanos do universo, para serem eles pelo menos os soberanos daquelas que são as circunstâncias da nossa própria vida e os soberanos da nossa própria vida, aqueles que governam e dirigem os nossos próprios destinos. E eu posso dizer, e não vou fazer nenhuma sondagem, vou apenas dizer que mesmo que de alguma forma a sua biografia seja marcada por situações altamente relevantes e por uma postura que de alguma forma não apenas evitou, mas contribuiu para que o mal ele não graçasse de uma forma mais intensa, ainda assim eu pessoalmente não confiaria a eles os destinos da minha própria vida, por reconheço nele as limitações que todos nós temos e apesar de saber que eles foram determinantes e foram positivos em determinados momentos, ainda assim eles não são uma garantia absoluta de nós podermos viver naquilo que é positivo ou é negativo, e se porventura no tempo eles podiam trazer alguma coisa e ainda mais, de alguma forma, todos eles, sem exceção, existe algum aspecto da sua própria vida que é marcada por alguma coisa que porventura nós consideramos, e não é necessário fazermos um grande esforço, porque a palavra de Deus ela nos deixa bem explícito e claro que não há um justo, ou seja, em todos eles eu poderia apontar e todos nós certamente poderíamos encontrar algumas reticências que os retirariam de alguma maneira se nos fossem propostos como candidatos para serem eles os senhores daquilo que nos rodeia, das circunstâncias e das situações. Passemos já à terceira hipótese. Eu. E porque eu quero ser ainda mais explícito, eu coloquei aqui um eu. Com muitos anos de antecedência. Pelo menos 40. Mas foram mais de 40 anos. Alguns não reconhecem. Outros, porventura, até assim. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Se eu fizesse uma sondagem e alguns de vocês, para serem simpáticos, pudessem dizer sim, eu voto em ti. Eu voto em você. Eu acho que sim. Eu quero dizer que imediatamente eu diria que não. Até porque eu não seria candidato a uma situação como esta, porque francamente não é porque vocês me iriam dar muitos problemas. É porque eu já seria um problema suficientemente grande para suportar todos os outros restantes. Não encontrei uma figura melhor. A net não me dispôs, digamos, de eu encontrar outra imagem. Mas eu também não queria ficar sozinho. Eu também não vou fazer sondagem a esse respeito. Mas a minha pergunta e a minha intenção era que cada um de vocês se pusesse lá, naquela zona em branco que ali está, naquele negativo, e que cada um de vocês se colocasse ali. E quantos de vocês estariam disponíveis a serem candidatos para assumirem a soberania, serem senhores durante algum tempo, durante muito tempo ainda, e assim, não, eu quero ser candidato a assumir os destinos, o controle, a direção, assumir o trono de uma determinada região, até pequenina que seja. O trono de algum lugar, olha, pode ser tão pequena que pode ser apenas o círculo restrito, mais íntimo da sua própria vida. Olha, eu quero ser o senhor de mim próprio. Eu quero ser o senhor do meu próprio destino. Eu quero mandar em mim. Ou então à mercê de um bocadinho mais, de estendermos essa possibilidade. Não, eu quero ser o senhor da minha tribo. Eu quero ser o senhor daqueles que estão mais perto. Eu quero ser o senhor do meu marido ou da minha mulher. Eu quero ser o senhor dos meus filhos. Eu quero ser o patrão. Eu quero ser aquele que decido, sem perguntar a ninguém, sem ouvir ninguém, sem ter ninguém que esteja acima de mim. Eu quero ser aquele que mando.
Eu quero ser aquele que tem as rédeas. Eu quero ser aquele que vou colocar o ponto final. Eu sou aquele que vou agir como se não houvesse mais ninguém à minha própria volta. Eu vou agir em função do meu próprio querer, dos meus próprios desejos, da minha própria vontade, do meu próprio plano, daquilo que eu mesmo quero. Na minha própria vida, eu quero ser o Senhor. Não quero que ninguém interfira. Não quero que ninguém se envolva. Não reconheço ninguém que tenha autoridade sobre mim próprio. Eu quero mandar em mim mesmo. Eu quero decidir por mim próprio. Ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida que eu quero dirigir. É a minha maneira que eu quero fazer as coisas. Ou então, é na minha família que eu quero determinar as coisas. Não importa quem sofra. Vou ser insensível, porque de alguma forma, todos aqueles que nós vimos no início, eles se tornaram em pessoas de tal maneira pétreas, de tal maneira frias, de tal maneira insensíveis, que para eles não me importava se morriam algumas dezenas, alguns milhares ou alguns milhões. Não me importava. E se porventura eles tivessem nas suas mãos a possibilidade de exercitar o seu poder em relação à Terra e ao planeta no seu todo, eles não estremeceriam sequer se ficassem apenas eles só e aqueles que até de uma forma hipócrita apenas os seguissem, acenando com a sua cabeça, embora no seu interior apenas para tirarem vantagens corruptas e vantagens que não teriam qualquer tipo de satisfação, mas porque apenas queriam bajular aqueles que estavam no controle, porque é isso sempre que acontece. Alguém disse que se queres conhecer quem é um homem, ou se queres conhecer um homem, e eu digo mais agora, e as senhoras me perdoem porque não quero ser machista, e porque algumas eventualmente não se considerarão que isto seria feminismo. Mas se queres conhecer um homem e uma mulher, dá-lhe poder. Se queres conhecer um homem e uma mulher, dá-lhe poder. E aí se revela tudo mais trágico, dramático, o que há de mais triste, o que há de mais podre, o que há de mais terrível, emerge de uma forma incontrolável, em que os próprios não têm capacidade para, de alguma forma, colocar limites ao seu exercício sem qualquer tipo de pejo. E perdoa-me que hoje uma das coisas que parece que me está a faltar são palavras mais fortes, mais violentas, para traduzir esta mesma realidade. A verdade é que nenhum de nós tem as qualificações ou os atributos para ser o senhor do que quer que seja. Não é um erro de casting. Não me atrevi a colocar a imagem que está por trás. Ela está lá, mas está escondida. Julgo que nenhum de nós, perguntado assim diretamente, escolheríamos para ser o governador, o senhor da nossa vida e dos nossos destinos. Acredite-se ou não, nós aceitaríamos que quem governa a nossa vida seja o principado das potestades? Nenhum de nós, espero eu,
Diríamos que sim. Embora há casos em que tal situação ela ocorre. Em que há pessoas que de uma forma, e nesta manhã, eu acredito que não está entre nós ninguém assim, de uma forma explícita, de uma forma direta, mas por detrás de todo o exercício do poder, da ilusão do exercício de um poder que gera morte, destruição e que provém do inferno, de todos eles por detrás está o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do mal, que ao contrário daquilo que pode aparecer, não tem os chifres, não é vermelho e não tem uma cauda pontiaguda, mas aparece disfarçado como um anjo de luz. E ele pretende, ele quer, ele se apresenta como candidato. E quando não se lhe dá o consentimento, ele está disposto a tomar pela força. E nós não temos a capacidade em nós próprios para lhe barrarmos o caminho, a não ser num nome. E ele é tão atrevido, que mesmo aqueles que já renderam a sua vida àquele que é verdadeiramente o Senhor e o soberano do universo, ainda ele é insistente o suficiente para tentar, de alguma maneira, na nossa vida, talvez não ter 100%, mas algumas vezes em alguns de nós, ele se contenta com 1 milímetro quadrado. Ele se contenta com 1 centímetro. Ele se contenta com 1 metro. Talvez ele ainda não tenha acesso à sala de estar da nossa vida. Talvez ele ainda não tenha possibilidade de entrar no quarto onde nós dormimos. Mas de alguma maneira, se ele já pode colocar o seu pé na porta e na soleira da entrada, ele já começa por se dar por satisfeito para de alguma maneira se ir infiltrando. Eu aconselho o livro pelo autor da viagem, C.S. Lewis. Tem um livro difícil para nós de digerirmos, que é Cartas do Inferno. Um livro que não é que aterrorize, mas que... Ou seja, C.S. Lewis imaginou, porque era C.S. Lewis é um ateu. E diz que é o convertido mais... agora esquece-me o nome. O convertido mais reticente. Não é reticente que eu utilizo. Nem é resistente, mas... o improvável. Anda ali à volta disso tudo, em Inglaterra. E foi o maior apologeta do século passado. E é citado em dezenas de livros, pelo menos de alguns livros que eu já li, porque é um pensador extraordinário. E ele imaginou a conversa entre um aprendiz de diabo e um diabo-chefe que o vai controlando. É uma coisa interessante de se ler, mas não é que eu... Mas este da viagem, até porque eu vou comprar, não o li, mas pelo autor, eu recomendo, já tinha visto, e a minha intenção era comprá-lo para poder lê-lo e espero poder fazer em férias. Eu creio que nenhum de nós, mas eu creio que até para que nenhum de nós, ou para que todos nós, sejamos verdadeiramente mobilizados para resistirmos às investidas, à teimosia, às artimanhas, à maneira capciosa, subtil, e hoje até se diz subliminar, com que as potestades do mal pretendem insinuar-se na nossa própria vida e colocar lá o seu bastião, nós não podemos agir sozinhos.
Nós precisamos da orientação, da direção, do poder e da autoridade que nos vem da parte de Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que não importa quem está a mandar ou a governar na tua vida. Não importa qual a devastação que ele já produziu ou que ele quer continuar a produzir. Não importa onde ele já se infiltrou e o que é que ele já está a provocar. Em nome de Jesus, nesta manhã, ele pode ser literalmente expulso. Ele pode ser literalmente expulso da parte daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque nós não fomos criados para sermos governados pelo príncipe das trevas. Nós fomos criados para sermos governados, para sermos dirigidos, para sermos orientados, para sermos conduzidos, para sermos sustentados por aquele que é o Pai das luzes, aquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Renunciando nós a qualquer tipo de insinuação, a qualquer tipo de insinuação de poderes, e que esta manhã seja a manhã que uma vez mais nós dizemos: Deus, eu renuncio a qualquer tipo de sugestão de que eu seja o Senhor ou aquele que detém o poder na minha própria vida ou no meu próprio território. Digo mais nesta manhã, até em termos do nosso exercício na nossa vida espiritual, daquilo que tem a ver com o nosso ministério ou aquilo que tem a ver com o nosso... E eu quero dizer diante de Deus que eu sou o primeiro nesta manhã a dizer: Deus, não seja eu, mas sejas tu. Deus, sê tu o governador da minha vida. Sê tu o Senhor da minha vida. Em que circunstâncias fores, quando o corpo doer ou não doer, quando as forças estiverem em alto ou em baixo, quando estiver animado ou quando eu estiver desanimado, quando eu estiver prostrado ou quando eu estiver levantado, que sejas tu o Senhor da minha vida. E quero ser o primeiro nesta manhã a dizer: Deus, eu confesso que já houve momentos na minha vida em que o poder de alguma maneira se insinuou, porventura até se agigantou, porventura até criou reações, mas única e exclusivamente pela tua graça e pela tua misericórdia tu evitaste o desastre e barraste o caminho e não permitiste que isso fosse adiante. E confesso mais: se eu hoje estou casado e mantenho a minha família, não foi pelo meu poder. Não foi. Se eu hoje estou aqui neste lugar, se eu hoje faço parte desta família e desta comunidade, não foi pelo meu poder. Não nos deixemos enganar. Não nos deixemos embriagar.
o poder de querermos realizar os nossos intentos, os nossos planos, muitas das vezes querendo de alguma forma evitar as dificuldades, os problemas, as dores, as angústias. É uma mentira e é uma falsidade. Vivemos num mundo envolvido de dificuldades e de problemas. Não vivemos no melhor dos mundos. Vivemos num mundo cheio de escolhos, de precipícios. Só nos mantemos à tona, não por causa da força do nosso braço. Só nos podemos manter à tona porque há um que é Salvador e é verdadeiramente o Senhor. Alguém que não vive para si próprio, mas vive. Mas vive. Não autocentrado, sendo Ele a razão de ser de toda a existência, de todo o ser e de toda a sua própria vida, mas não é autocentrado, mas descentrado em relação a todos nós que Ele criou, para que nós brilhemos. Algumas vezes no processo da educação da minha filha, ela não está aqui, posso falar à vontade. As situações em alguns momentos não foram fáceis, como eu não fui um filho fácil. Até digo mais, não fui um membro de uma igreja fácil. Não fui. Mas há uma coisa que eu confesso. Aquele a quem eu confiei a minha vida, ele percebeu e estava atento quando eu levantei o nariz demais. Quando eu quis fazer as coisas à minha maneira. Em relação à minha filha, algumas vezes eu disse: Senhor, aquilo que eu estou a prejudicar, até às vezes procurando ou pensando que estava a fazer o melhor, Deus ajuda e Deus remenda, Deus cuida, Deus está. Algumas pessoas olham para nós e dizem que nós temos uma família maravilhosa. E temos. E temos. Com muitas falhas, com muitos fracassos, com muitas limitações. Mas há um segredo. É que esta família, antes de nos pertencer a nós, ela pertence àquele. Pertence àquele que pode. E tudo o que faz, faz bem feito. Alguns confiam a sua vida e eu não pus mais. Olha, uma das coisas já agora, porque eu não tinha preparado, mas acabo por dizer, uma das coisas que a mim mais me revolve os fígados, mas revolve mesmo. É de manhã, quando eu me levanto, normalmente está naqueles programas de Bom Dia Portugal, na RTP1, eu gosto de saber as notícias e estar a par. Não é a melhor forma de acordar, porque acaba-se sempre acordando logo com os fígados um bocadinho às vezes revolvidos. Mas há um programa que dá na SIC logo pela manhã, que é a coisa mais absurda. Eu espero que neste lugar, eu não estou a dizer que espero porque nós excluiríamos deste lugar alguém, porventura não tendo melhor conhecimento, ou não tendo o conhecimento suficiente. Houve pessoas que querem convencer os outros que através das cartas que leem, eu já ouvi as coisas, olha, depois deixei de ouvir, porque é de tal maneira perturbador.
é de tal maneira perturbador. Eu até estou a pensar numa coisa que nunca tinha pensado antes. Acho que é a altura de até nós ou alguém de direito mobilizar a igreja em Portugal para a denúncia da mentira mais afrontosa, em que as pessoas, elas procurem controlar a vida dos outros à distância, em situações pessoais, a partir da leitura das cartas, a partir da astrologia ou a partir dos signos. Quer dizer, nesta manhã, se porventura nós temos entre nós alguém que dirige a sua vida pelos signos, em nome de Jesus, pare agora! Pare agora! E não permita sequer que alguém insinue que é assim ou é desta forma, porque você é deste signo ou é do outro signo, qualquer que ele seja. Há muito de oculto, de trevas, das potestades do mal. Não há muito, não. Há todo. Está lá todo enfiadinho. Jesus, ele veio para nos libertar de tudo isso. A nossa vida não é para ser controlado pelas estrelas, mas pelo Criador das estrelas. Não é para ser controlado pela conjugação dos astros, mas por aquele que é o Senhor de todo o universo. Aquele que disse, ouve, ou haja e ouve. Não é para ser controlado por búzios. Não é para ser controlado por qualquer outra coisa, cartas, outra coisa qualquer, não. Tudo isso é apenas uma forma de camuflar, de encobrir, de... Esquece-me o nome agora, hoje estou assim. O que é que acontece quando as pessoas, elas se... Mascarar a situação da realidade. Mas há mais. Há mais, é para terminar. Como eu só tinha este livro, que o comprei, não dou por mal emprego o dinheiro, porque eu tenho que comprar muitos livros se não os li. Mas, digamos, o valor do livro valeu pela capa e pelo aquilo que lá está escrito, porque existem livros que se dedicam a isto. Como o acaso comanda as nossas vidas. As nossas, salvo seja. Porque cada um pode falar de si. Ou cada um pode falar de si. Agora de mim eu ainda não dei autorização a ninguém para falar. Não dei. A realidade é que para alguns pode ser que o acaso domine e controle as suas vidas. Na minha vida não é o acaso que domina e controla. Não me estava a preparar, li uma história apenas humorística de alguém que estava do campo a fazer uma apólice de seguro e a pessoa perguntou-lhe, olha, já teve algum acidente? Não tive nada. Não, mas a sério, nunca lhe aconteceu nada, assim, nenhum acidente? Não, talvez, pois, olha, fui mordido por uma serpente ou por uma cobra, levei um coice do meu cavalo, e é aquilo que eu me lembro. E a pessoa que estava a fazer o seguro disse-lhe assim, então não acha que isso foi um acidente? Não, eles fizeram de propósito. Mas hoje à nossa volta existem muitas pessoas que tristemente consideram e dão de barato. De alguma forma renunciam e consideram que aquilo que acontece na sua própria vida é o destino. O destino já assim determinou, olha, é o destino, não podemos fazer nada. Então nós que somos latinos e que temos as nossas raízes, precisamos de redimir o fado. Porque no fundo o fado é que nós não podemos fazer nada, é assim, e cada vez mais as pessoas, nós não mandamos, é o coração que determina. Vêem telenovelas, olha, eu vejo algumas delas, até fico algumas vezes mais preso a elas e aos argumentos de qual que deveria ficar, também confesso. Mas pelo menos dá-me para perceber como eu quero vos dizer,
a argumentação do inferno e de tudo aquilo que nós vimos até aqui é mais refinado do que aquilo que nós podemos pensar. E a doutrinação de grande parte da população está a ser feita através dos meios de comunicação e particularmente através das telenovelas. O coração diz, não podemos fazer nada contra o coração. É o acaso, é o acidente, é o destino e tem o que tem que ser, tem de ser mentira, 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 mentira. Isto não é compaginável com aquilo que diz a palavra de Deus. Nesta manhã, todos nós podemos reafirmar, reassumir, reforçar. Ou porventura alguns de nós que ainda não temos uma situação bem determinada e assumida nesta manhã, nós podemos sair daqui sabendo de quem somos, a quem pertencemos e que ninguém nos pode arrebatar da sua mão por onde quer que nós tenhamos que passar. E eu já vi isso na minha própria vida. Já contei algumas experiências, vou contar apenas uma que me está a vir ao pensamento. Eu gosto de fotografia. E esta foi uma das loucuras que eu fiz. Não intencionalmente. Gosto dos planos bem ali, bem puxados. Mesmo assim, mesmo ali nos pontos. E um dia fomos fazer um passeio por uma arriba. Estava tudo bem. A temperatura estava um pouco elevada. Já tínhamos tomado o pequeno almoço há algum tempo. A minha modelo preferida é mais a filha do que a mãe. Porque ela também tende a esse tipo. E ela colocou-se num ponto, não tinha mais do que 2 palmos de um despenhadeiro, a pique. Era o sítio ideal, a paisagem era idílica. E eu, uma vez mais, comecei a procurar o ângulo e a colocar-me. E quando eu vou para disparar, reparo que a minha filha começa. E ela podia ter caído para um lado, ou podia ter caído para o outro. Larguei a máquina. Apanhei-a. Som. Não poderia ter protegido. Ela desmaiou. Foi a oportunidade que eu tive para lhe dar aquilo que eu nunca tinha feito na minha vida. Dei-lhe 2 valentes estalos. A mãe foi a correr à casa que estava mais próxima, isolada, para tentar arranjar alguma coisa para ela comer, mas eu fiquei a pensar, nunca mais fazer aquilo que eu tinha feito, porque nunca sabe o que é que pode acontecer. Mas aquele que sabe o que pode acontecer está presente na situação em que nós nos encontramos. E eu posso vos dizer que entre muitas outras situações, a Ana apenas está viva porque a nossa vida está confiada àquele que sabe o que eu não sei, conhece aquilo que eu não conheço, pode aquilo que eu não posso e está disponível quando eu parece até que poderia dispensar a sua atenção. Deus, está tudo a correr bem. Quase os paióis de tancos, desculpem lá a situação, porque é mais ou menos, está tudo bem controlado, não é necessário grande vigia. Desculpem lá, esta política veio aqui um bocadinho a despropósito. Senhor, podes fazer uma folga, o teu anjo pode sair um bocadinho, porque agora estamos aqui bem a controlar, estamos em férias, está bom, está tudo certinho, estamos aqui todos bem. Mas Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Esta é outra imagem. Uma imagem perturbadora que não consegue traduzir de maneira nenhuma, apesar de uma imagem valer mais do que 1000 palavras. Nem as imagens conseguem traduzir aquilo que o Calvário representa. Não conseguem.
A ideia é conhecer Deus e a soberania de Deus. Eu disse que as questões que eu ia colocar anteriormente eram especulativas. Eram perguntas que até de alguma forma, em parte, não fazem muito sentido. Porquê? A soberania de Deus não depende do que tu decides ou não decides. A soberania de Deus não está à mercê daquilo que eu quero ou não quero. A soberania de Deus não está dependente daquilo que o diabo quer ou não quer realizar. A soberania de Deus não é colocada em causa por um Mao Tse-tung ou por um Lenin. A soberania de Deus não é colocada em causa, nem é de alguma maneira ameaçada por causa de um Pol Pot ou de um Idi Amin. A soberania de Deus não é de alguma maneira ameaçada por qualquer um dos grandes ditadores da história, um dos grandes algozes da história. De maneira nenhuma. Nem nós podemos determinar em relação a ele se ele é ou não é. Porque ele é de facto. Ele é de facto. Em termos humanos, e porque eu sou eu gosto da apologética. Até muitas das vezes, antes de chegar à afirmação daquilo que a Sagrada Escritura diz, eu gosto de apresentar algum argumento que de alguma forma mova. Eu quero vos dizer que eu sei que isso é muitas vezes inconsequente. Porque eu já penso da maneira como eu penso, porque Deus já fez na minha vida aquilo que Ele fez, porque Ele já iluminou aquilo que Ele iluminou e eu ainda preciso de esperar que Ele faça aquilo e que haja receptividade da parte dos outros para que isso aconteça. Mas quero-vos dizer hoje, e não é necessário eu dizê-lo, porque todos nós, de alguma maneira em coro, podemos dizer à mesma voz, podemos dizer da mesma maneira, que perante os factos, e não estamos a falar fora do planeta, não estamos a falar fora da história. Não estamos a falar no extraterrestre, não estamos a falar para além do universo, não estamos a falar daquilo que é transcendente, não estamos a falar daquilo que é invisível, não estamos a falar daquilo que é impossível captar aos nossos próprios sentidos. Estamos apenas a falar daquilo que a história testifica. Eu não tenho dúvidas. Há apenas um a quem eu quero confiar a minha vida. Aquele cujas mãos estão marcadas pelos pregos que o prenderam na cruz, embora não foram os pregos que o fixaram à cruz, mas foi o seu amor por cada um de nós. Foi mais do que amor, foi o seu poder em amor. Porque a maior manifestação para mim da soberania de Deus é a cruz de Jesus Cristo. Entre todas as hipóteses que eu coloquei anteriormente, todas as mais que eu poderia ter juntado, ainda antes de eu me ter dirigido ao texto da Sagrada Escritura e de alguma maneira ponderarem algum dos factos, embora eles estejam relatados e eles se reportam àquilo que a palavra de Deus diz, para mim é suficiente. As evidências que Deus já nos concedeu, que a minha escolha está feita e é definitiva. O Senhor da minha vida é aquele que deu a sua vida por mim. Ponto final. Porquê? Todos os outros soberanos o foram de uma forma idiota, para querer prevalecer, para tirar vantagem não sei do quê. Porque todos eles morreram, foram enterrados e os seus restos existem entre nós. E não tiveram vida melhor porque viveram em palácios, porque tiveram banquetes. Não queria sequer ter alguns dos prazeres daqueles que eles tiveram só porque viram a cabeça de alguém numa bandeja ou porque de alguma maneira tinham o poder de dispor a respeito das populações e a respeito dos povos, porque eu não quero isso para mim, porque eu sei que não sirvo para isso, nem fui desenhado para isso. À luz daquilo que eu apresentei, daquilo que está nas páginas da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, há apenas um que eu quero que seja aquele a que eu quero confiar toda a minha existência. A esse sim, eu declaro que não apenas eu sei que Ele é o Senhor e que ninguém o pode mover do seu trono, por qualquer um que atenta contra isso é esmiuçado, esmagado, é feito em pó, quando se levanta contra aquele que é o Todo-Poderoso.
Mas aqui há uma situação interessante. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele veio viver entre nós, Ele tomou a forma humana, Ele não veio para receber dividendos, Ele não veio para ocupar um trono num palácio, Ele não veio para ter um séquito de pessoas que o servissem, que andassem à volta dele com abanicos. Não. Ele veio para servir. Ele veio para cuidar dos desprotegidos. Ele veio para tocar nos leprosos. Ele veio para abraçar os imundos. Ele veio para multiplicar o pão. Ele veio para ressuscitar os mortos. Ele veio para enxugar as lágrimas. Ele veio para acolher as crianças. Ele veio para sentá-las no seu próprio colo. Ele veio para fazer o bem. Ele veio para declarar: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E isto não foi uma situação episódica na existência eterna daquele que é o Senhor da eternidade e aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, porque sempre assim foi em Deus. Ele veio, enfim, para realizar, no culminar da sua própria vida, aquilo que nenhum outro podia fazer a nosso favor. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para se entregar a si próprio em nosso lugar. Ele veio para morrer. Eu sei que isto, ao cérebro humano, não é difícil de atingir, mas também não pedimos para que se atinja, apenas pedimos, como Deus pediu, para que nós o aceitemos, confiemos, descansemos, renunciemos a tudo aquilo que quer ser candidato ao governo da nossa própria vida, porque só há um que é digno, que deu provas e evidências mais do que suficientes, para que cada um de nós nesta manhã possamos dizer: Deus, eu quero ser incondicionalmente teu. Não sei como é que vai ser, mas... Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus esclareceu: o mais importante é este. Escuta, ó igreja. Escuta, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O meu texto de base era este. A estátua de Nabucodonosor, um dos Hitlers, um dos Mussolinis, um dos Mao Tse-tungs da Babilónia, um dos grandes imperadores. Depois de ter tido já um sonho, Deus avisou tanto. Para mim, Daniel tornou-se um livro fantástico sobre a soberania de Deus no meio de um povo, depois de começar com a situação em que Israel acaba por ser invadido e acaba por perder a sua independência, o Israel do Sul, e é levado cativo para a Babilónia, para que Deus, na terra de Babilónia, assumisse que só Ele é Deus. E quando Nabucodonosor erege, podem depois ler Daniel 3, quando ele levanta uma estátua enorme com 3 metros de altura, 30 metros, 3 metros. 30, já viram o que é 30 metros? É um prédio de 10 andares. Com 3 de largura, eu nem sei como é que ele se mantinha de pé, 3 de largura por 30, da altura, estava bem construído. Já tinham muitos conhecimentos de engenharia. E ordenou que a pusessem na planície, e a ideia é que todos se juntassem para adorar a estátua de Nabucodonosor. Houve 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando todos se curvaram, eles permaneceram de pé e não dobraram os seus joelhos. Mas aquilo que eu mais admiro na declaração, quando Nabucodonosor ficou sobremaneira irado
com o desafio, com a sem vergonha, com a insolência deles, não era, ou seja, com a reverência deles em relação a Deus, com a determinação deles, que eles sabiam de quem eram e a quem a pertenciam. Eles disseram, não importa ao Nabucodonosor o que é que tu vais fazer. Não importa as tuas ameaças, nem quantas vezes mais tu vais aquecer a fornalha. Uma coisa tu podes ter a certeza, quer Deus nos livre, quer Deus não nos livre. Quer nós morremos e ficamos transformados em cinzas e o nosso espírito seja recebido diante de Deus, quer nós saiamos de lá, podes ter uma coisa como certa. Nós não nos curvaremos perante a estátua. Porquê? Eles sabiam quem é o Senhor. E a sua vida pertencia ao Senhor. Lançados na fornalha, aqueles que os lançaram na fornalha, eles morreram só de terem chegado mais perto da fornalha para lançarem-nos lá para dentro. E quando de repente não foi maior o espanto de Nabucodonosor e daqueles que estavam com ele, quando em vez de 3 encontraram 4 e um deles era semelhante ao Filho dos Deuses. Não foram 3 que nós lançámos e estão lá 4? É de facto assim. E apenas as cordas que os prendiam foram queimadas. E eles saíram totalmente ilesos. Que história magnífica. Jesus, ele disse, quando ele já estava perto de ascender aos céus e deixar só fisicamente os seus discípulos, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos se tornem meus discípulos. E meus discípulos pode ser transmitido apenas por esta verdade. Vão e façam através da vossa própria vida, através da minha palavra, através das evidências daquilo que tem a ver convosco, façam que todos se tornem pessoas que vivem a realidade de que eu sou o Senhor da vida deles. Porque não somos discípulos deles, nem uns dos outros. Somos discípulos de Jesus Cristo. Este tema foi-me despertado por um e-mail que eu recebi. Estamos a orar por si. E confiamos na soberania de Deus. Confesso, causou-me incomodidade. Na minha primeira abordagem, a minha primeira reação foi que tremi. Depois disse, não, vamos aprofundar a realidade. Porque não há qualquer confiança no amor, na misericórdia, na graça de Deus, a não ser que Ele seja o soberano. Porque só é possível confiar no amor de Deus, porque Ele é soberano. Só é possível confiar na misericórdia de Deus, porque Ele é soberano. E Ele é soberano no sentido de que Ele não depende de mim para fazer o que Ele quer. Ele não depende de circunstâncias ou de situações para fazer o que Ele quer. Porque o Deus que é amor, o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é longânimo, o Deus que é o Deus que se move entre nós, é o Deus que é soberano. E porque Ele é soberano, podemos confiar nele, em todos os seus atributos. As mãos que governam e sustentam o universo. E quero-vos dizer, é estranho algumas vezes, claramente me tem acontecido. Eu preparo a mensagem até o momento em que eu subo, algumas vezes já aqui, ou quando estou ali sentado, mas hoje foi de manhã. A primeira vez que eu acordei. O pensamento que acudiu na minha mente foi: a tua vida e o universo está nas mãos, perfuradas e marcadas pelos cravos. Levantei-me e logo voltei outra vez ao computador para acrescentar isto. As mãos que governam e sustentam o universo, a história e a nossa vida têm as feridas dos pregos na cruz. Embora não tenham sido eles que o prenderam lá,
mas o poder do amor por cada um de nós. É uma soberania singular. E lembrei-me de Tomé. E acrescentei mais este slide. Se eu não vir as feridas dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mão na ferida do peito, não acredito. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa e Tomé encontrava-se entre eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou: a paz esteja convosco. A seguir disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estenda a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente, acredita. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Nesta manhã, a única coisa que Deus quer de nós é que, talvez a nós não é necessário fazer isso e não o podemos fazer fisicamente, mas cada um de nós interiormente, no nosso coração, nós possamos dizer: meu Senhor e meu Deus. Há para mim neste texto algumas coisas que são deliciosas. Tomé colocou a exigência mais limite, aquela que é mais tocante, aquela que é mais precisa, aquela que é mais determinante em relação àquele que é o Senhor, efetivamente. Porque o Senhor do universo tem uma marca que nenhum dos outros tem. As suas mãos estão perfuradas e o seu lado perfurado. Mas sabe o que é que me contenta neste texto, entre outras coisas? É que Jesus aparece uma semana depois. Eu tinha ido logo a correr. Tinha mandado um SMS, tinha feito um telefonema e diz: aparece cá depressa porque eu quero já resolver isto. Uma semana, há tempo. Deixa ele lidar com a situação. Talvez ele já pense que está arrumado. Uma semana é tempo suficiente para pensar: pronto, assunto fechado, encerrado. Uma semana depois, para Deus, não há um momento a partir do qual, enquanto estamos aqui nesta terra, o assunto esteja encerrado. Mas quanto mais depressa ele for da nossa parte, melhor é para nós. A outra situação é, apesar das portas estarem fechadas, eu diria bem fechadas, os ferrolhos todos bem trancados, talvez a tua vida, não os teus aposentos, talvez o teu coração tenha as portas bem fechadas. Talvez seja uma porta blindada que lá está, uma porta de aço bem temperado. Dificilmente alguém conseguirá arrombá-la. E Jesus não vai arrombar. Mas Ele tem o poder de entrar sem ser pela porta, de Ele se fazer aparecer lá dentro. E é aquilo que Ele vem para dizer, porque quem tem as portas fechadas, trancadas para Deus, há uma coisa que Ele não conhece. Ele não sabe o que é paz. Ele não sabe o que é paz. Todos os candidatos a governarem a nossa vida, eles nunca trarão paz. A paz genuína, a paz verdadeira. E tu sabes isso. Tu sabes isso. Quando tu tens governado ou tentado governar a tua vida, a paz, conflito, atenção, a guerra, ela instala-se. Quando tu tens tentado manter o controle sobre a situação do governo da tua família, a paz foi-se. Jesus entra no lugar onde estão os discípulos e diz: a paz esteja convosco. Depois diz a Tomé: estou aqui, coloca cá as tuas mãos. Mas a coisa mais sublime é a declaração de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Isto ainda tinha muito, não é? Eu até nem sei quantos são e quantos é que faltam. Há pelo menos uma linha vermelha. Há uma linha até onde nós vivemos, em que somos rebeldes, confrontamos, acusamos,
renitência, não queremos nada com Deus, queremos fazer as coisas à nossa maneira, temos argumentos de sobejo em relação a não querermos que Deus exerça o seu domínio sobre a nossa própria vida e seja o Senhor, apesar de Ele ser o Senhor soberano, mas Ele não impõe isso em relação à nossa própria vida. E Ele pretende que nós reconheçamos isso. Então, perante a cruz, nós passamos deste nível baixo. Porque a seta está ali intencionalmente, porque tinha posto ao contrário, mas depois achei que era mais correto por assim. A seguir nós temos rendição. Eu rendo-me. Perdoo os meus pecados. Seu o Senhor da minha vida. Meu Senhor é meu Deus. Algumas vezes nós ficamos pela resignação. Outras vezes nós entramos no descanso. Ainda outras vezes é a confiança que se expande a outros, que é a alegria que toma conta de nós. E até há momentos em que nós exultamos, mas não estranhemos. Na vida de Jesus nós encontramos em momentos uma situação de exultação, mas também temos um momento em que Ele diz: a minha alma está perturbada. Ainda assim nós sabemos, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Não vale a pena. O tempo não se recupera. Vocês podem continuar a ler acerca desta história no Evangelho de João. Uma boa recomendação para a leitura de férias, como a revista Novas de Alegria, Temos Sede. E a nossa sede radica nesta realidade de a nossa vida estar em boas mãos. E a nossa vida só está em boas mãos se estiver nas mãos marcadas pelos pregos da cruz do Calvário, em que Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados, reconciliados com Deus e recebêssemos vida eterna. Jesus, Ele diz ainda hoje: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. De quem somos e a quem pertencemos? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é aquele que tem o governo da nossa vida nas suas mãos? Nós não o podemos depor do trono da sua soberania como Senhor do universo. Mas Deus não se vai impor e obrigar-nos na nossa vida pessoal e individual, tanto aqui como por toda a eternidade. Diante de Jerusalém, Jesus chora, porque Deus veio a esta terra e Ele não apenas enxugou lágrimas, Ele derramou lágrimas. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Nesta manhã, Deus quer abrigar-te. Nesta manhã há um lugar para ti, sob as asas do Todo-Poderoso, como um pintainho debaixo das asas da sua mãe galinha, para cuidar de ti, para te amparar, para perdoar os teus pecados, os teus fracassos, fazer de ti uma nova pessoa, tornar-te um filho do Deus Todo-Poderoso. Apenas aquilo que Ele espera de ti é que tu digas: Senhor, toma conta da minha vida. Eu não quero mandar mais em mim. Não quero que o diabo possa dispor de mim. Não quero que sejam as circunstâncias. Não me quero me enganar com as cartas, ou com as estrelas, ou com o acidente, ou com o destino. Eu quero que sejas tu, Senhor, por aquilo que diz a tua palavra, por aquilo que o teu Espírito tem dito ao meu coração, por aquilo que tu iluminas a minha mente. Porque só tu na cruz me mostraste que só em ti eu estarei seguro.
Tu és o soberano que eu quero. Mais ainda, nesta manhã, se esta é... Eu tenho dificuldade porque o tempo estourou, mas eu atrevo-me a dizer, quantos nesta manhã verdadeiramente querem dizer Senhor meu e Deus meu? Se nós dizemos, és tu o meu Deus e o meu soberano, o meu Senhor, então há uma coisa que temos que fazer. Se Ele é o soberano, nesta manhã rendamos-lhes a nossa vontade. Nesta manhã coloquemos nas suas mãos o nosso corpo. Coloquemos nas suas mãos quem nós somos. Coloquemos nas suas mãos a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, o nosso emprego, o nosso presente e o nosso futuro. Porque sabemos que a nossa eternidade é dele. Porque Ele foi preparar-nos lugares. Nesta manhã, experimentemos esta paz de colocarmos tudo nas suas mãos. Eu termino da forma como devo terminar, pedindo imensa desculpa. Eu sei que o pastor Álvaro já está, porque eu já estourei tudo o que é admissível em termos de tempo. Mas eu ficava aqui o resto da tarde, garanto. Nada maior e melhor do que tê-lo a Ele como o nosso soberano, como aquele que reina e governa. Estamos em boas mãos. Não fujas, não fujas.